Fala aí, ô fela, beleza? E aí, vamos falar hoje sobre eixo flutuante e semiflutuante? Você sabe o que é isso? Outra pergunta, você sabe qual o tipo de eixo traseiro que tem no teu 4x4? Bom, a discussão hoje é essa, mas, como de costume, antes de começar, não se esquece, se inscreve aí, deixa o sininho ativado para você receber as notificações toda vez que a gente lançar algum conteúdo novo no canal. E se gostar, não esquece de deixar o teu like. Beleza? Vamos lá? Ô Lu, manda o vídeo flutuando aí pra gente. Você sabe que tem muita gente que tem uma preocupação extrema com esse assunto, né? Não sabia não? Então eu vou te mostrar umas fotos para você ver por que dessa preocupação. Um dos grandes receios de quem tem um veículo 4x4 é que aconteça isso daí. Já imaginou uma roda traseira saindo? Seja numa trilha, numa rua, numa estrada? Pode ter consequências terríveis, né? Então, vamos ver por que isso acontece. Como você sabe, as rodas traseiras dos nossos 4x4 elas podem estar montadas em eixos que têm estruturas flutuantes ou semiflutuantes. Vamos ver algumas imagens para a gente entender essas diferenças. Olha essas duas fotos. A do lado esquerdo, no centro da roda, a gente tem uma ponta de eixo que usa semi-eixos semiflutuantes. E do lado direito, uma ponta de eixo que usa semi-eixos do tipo flutuantes. Bom, nessa altura já deu para você identificar uma diferença fundamental, que é essa ponta protuberante no meio da roda da foto da direita, enquanto na foto da esquerda não tem nada aparecendo no centro da roda, né? Então, vamos um pouquinho mais para dentro para a gente ir entendendo melhor essas diferenças. Agora, nessas duas fotos, nós já tiramos fora as rodas. E você já está vendo o tambor de freio, também chamado de panela, juntamente com os parafusos prisioneiros que prendem a roda. Está reparando as diferenças? Vamos tirar fora o tambor do freio para ver lá dentro. Nessas imagens agora, você já vê o sistema convencional de freios de lona, etc. Mas o que interessa mesmo é o centro. Na foto do lado esquerdo, é nítido que os prisioneiros de roda estão presos nesse prato que fica na ponta do semi-eixo. Ou seja, na hora que o semi-eixo é retirado, esse prato junto com os parafusos sai também. Já na foto da direita, que tem o eixo do tipo flutuante, repara que nós já estamos sem o semi-eixo ali no centro, mas os parafusos que seguram a roda continuam instalados ali naquele cubo de roda. Reparou? Bom, eu vou manter a imagem da direita e trocar da esquerda para te mostrar o mesmo conjunto da esquerda já sem o semi-eixo. Olha que diferença significativa. O da esquerda, quando a gente tira o semi-eixo, a gente nota que já se foram embora os parafusos que prendem a roda. Bom, agora vamos fazer uma coisa, vamos dar uma paradinha aqui para a gente concordar em um aspecto, que é o seguinte: quando a gente pensa do ponto de vista de robustez e segurança, está bem claro para todo mundo que o conjunto das imagens do lado direito, ele é bem mais robusto e bem mais seguro do que o conjunto que a gente viu nas imagens do lado esquerdo. Isso aí não tem dúvida. Mas, espera aí, não vamos chegar nos finalmente, não vamos tirar todas as conclusões de uma vez, porque ainda tem muita coisa para a gente ver, e aí mais no final do vídeo a gente tira as conclusões. Então agora, vamos ver o que é um semi-eixo, que também é chamado por alguns de bengala. Como você sabe, lá no centro do eixo do carro, a gente encontra aquela bola onde fica localizado o porquinho do diferencial. E a gente sabe também que é o diferencial que transfere o movimento de giro de rotação que vem lá do motor, passa pela caixa e vem através dos eixos cardan. Então é o porquinho do diferencial
que transfere esse movimento de giro para as rodas. E quem é que fica girando ali dentro da construção do eixo para fazer as rodas girarem? É exatamente o semi-eixo. Nessa primeira imagem que eu estou te mostrando, você está vendo um semi-eixo do tipo semiflutuante. Você pode ver que lá embaixo, encostado no chão, tem aquele prato aonde todos os prisioneiros, os parafusos prisioneiros que prendem a roda, estão conectados naquele prato lá embaixo. Agora, nessa outra imagem que eu estou te mostrando, você está vendo um semi-eixo do tipo flutuante. E na ponta dele, você não vai ver parafuso prisioneiro nenhum. Porque como a gente já viu naquela imagem anterior, não é no semi-eixo que a roda do carro é presa, e sim naquele cubo de roda. Lembra? Vamos seguir. Agora, vamos olhar os detalhes da última diferença fundamental entre os dois. Essas setas aí estão te mostrando até onde a ponta do semi-eixo entra lá dentro do diferencial. Reparou a outra diferença? O semi-eixo da esquerda, ele entra um pouco mais para dentro da bola do diferencial, porque lá na ponta dele tem uma trava que tem o formato de uma letra C, que impede o semi-eixo de deslizar para fora. Olha essas fotos que mostram o local onde essa trava C fica alojada na ponta do semi-eixo. Reparou? Agora, o semi-eixo da direita, ele entra menos, ele fica praticamente faceado com essa engrenagem aí de dentro da bola do diferencial, porque não é ali dentro que ele fica preso, e sim lá fora. O que prende esse semi-eixo flutuante são aqueles parafusos que ficam lá fora naquela manga de eixo, se lembra? Se não lembra, não tem problema, porque eu vou mostrar a foto de novo. Vamos falar de mais diferenças entre os dois sistemas? Bom, primeira coisa, o negócio que é importante é a gente saber que tipo de esforços que estão atuando em cima desses dois tipos de semi-eixo. No semi-eixo semiflutuante, ele está sujeito a dois tipos de esforços. O primeiro é o de torque, o de torção, porque ele tem que girar as rodas. Então esse é o primeiro esforço a que ele está submetido. O outro esforço a que ele está submetido é o peso do carro. Por quê? Porque o rolamento de roda fica aplicado ali, preso, ali quase na ponta do semi-eixo, já quase chegando ali na posição da roda. Então, no semiflutuante, ele aguenta os esforços de torque, torção e o peso do carro. Já no semi-eixo flutuante, ele não está sofrendo o peso do veículo em cima dele. E por quê? Porque você vai se lembrar que o peso do veículo que é aplicado em cima do rolamento, onde está esse rolamento? Preso naquele cubo de roda. E o cubo de roda, ele está preso na manga de eixo. Então, o semi-eixo do sistema flutuante, ele não está sujeito a receber todas as pressões e esforços do peso do carro. Outra diferença, para a gente poder conseguir desmontar um semi-eixo do tipo semiflutuante, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar a tampa da bola do diferencial, que vem com aqueles parafusos todos, né? Antes disso, a gente tem que esgotar, drenar o óleo todo que está lá dentro, porque aí com a tampa fora, a gente pode primeiro retirar aquela trava em formato de C que fica na ponta da bengala, impedindo a bengala de deslizar para fora. Olha esses trechinhos de vídeo em que eu estou te mostrando como o mecânico retira essas travas em formato de letra C da ponta desses semi-eixos. Você vai reparar que existe uma cavidade na ponta do semi-eixo de onde essa trava C é retirada. Agora, já para desmontar um semi-eixo do tipo flutuante, a gente não precisa nada disso. Por quê? O semi-eixo flutuante, ele é preso lá na ponta da roda por aqueles parafusos.
Então, para a gente desmontar esse semi-eixo flutuante, basta retirar todos esses parafusos que ficam ali prendendo ele na manga de eixo e puxar o semi-eixo para fora que ele sai. É uma desmontagem mais simples. Agora vamos fazer um teste aqui. Eu não sei se você já reparou que tem alguns veículos que na bola do diferencial possuem aquela tampa cheia de parafusos em volta. Já tem outros eixos em que na bola do diferencial não tem essa tampa. A essa altura você já percebeu por quê, né? Porque os eixos que não têm esta tampa são eixos que possuem semi-eixos do tipo flutuante. Então, na hora que você precisa desmontar o semi-eixo flutuante, basta você ir na ponta da roda e fazer o que tiver que fazer lá, tirando parafusos, etc e tal, e puxar o semi-eixo para fora. Enquanto que, para desmontar um semi-eixo do tipo semi-flutuante, como tem a trava C lá dentro, primeiro você tem que desmontar aquela tampa para arrancar fora a trava C, para aí então o semi-eixo semi-flutuante ficar livre para ser extraído de dentro da bola do diferencial. Aqui eu te mostro no detalhe a recolocação de um semi-eixo flutuante de volta no lugar. Só para você ver que nem precisa tirar a roda do lugar para colocar ou tirar ele, devido à sua característica de construção, como nós conversamos. A outra coisa que eu quero te mostrar é o detalhe do cubo de roda, que é essa peça grande aí que você está vendo, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora. É nela que ficam montados o rolamento de roda e o retentor. E o cubo é encaixado nessa manga de eixo brilhante, que está limpinha aí, que eu também estou te mostrando. Agora repara nas imagens do antes e do depois do cubo de roda montado. Vamos fazer aquelas considerações que eu considero importantes, mas sem alarmismos. A primeira coisa é o seguinte: a gente já falou sobre robustez, segurança, etc e tal. O que pode acontecer com um eixo traseiro em que o semi-eixo é flutuante? Numa condição extrema, o semi-eixo pode até quebrar, que a gente não tem o risco da roda cair fora. Então você pode continuar até girando com o carro, com o semi-eixo quebrado ali dentro, porque a roda ela está presa pelos parafusos que são presos naquela manga de eixo. Agora, se a gente tem um carro que o eixo traseiro é montado naquela estrutura de semi-eixos semiflutuantes, o que pode acontecer? Quais são as duas condições em que a roda pode cair fora? Primeira condição: se aquela trava em formato de C se romper, se quebrar, aí pode acontecer do semi-eixo inteiro deslizar para fora e a roda vai junto. A outra condição é se numa condição extrema também, um esforço, alguma coisa assim, o semi-eixo quebrar. Aí, nesse caso, aquela parte do semi-eixo que está quebrada também pode sair e ir embora junto com a roda. A essa altura, muita gente que está vendo esse vídeo já está desesperado, né? Ai caramba, isso vai acontecer com o meu carro porque o meu carro tem semiflutuante. Pode parar, porque não é bem assim. Olha só, o sistema de semi-eixos, principalmente falando do perigo que todo mundo está achando que pode acontecer com semiflutuante, ele é simplesmente mais um dos sistemas que existem no nosso carro e que precisam de inspeção e manutenção com uma frequência regular. Olha, eu posso te garantir que se você fizer isso, você não vai correr riscos. Eu conheço vários carros de colegas que têm 30, 40 anos de idade, são carros que fazem trilha, são carros que usam rodas mais largas, pneus muito maiores, pneus de trilha, e nunca sofreram nenhum tipo de acidente, e todas as vezes que foram fazer a inspeção e a manutenção, só encontraram aquele desgaste normal. De vez em quando você vai ter que, de repente, trocar uma trava dessa C,
De vez em quando você vai ter que trocar um rolamento de roda com um retentor que fica ali na ponta da roda, porque pode, com o tempo e com a quilometragem, dar alguma folga. Mas o simples fato de você ter um carro com eixos semiflutuantes na traseira não é suficiente para você ficar preocupado ou achar que você está correndo algum risco. Mas é aquele negócio. Eu te falei desses carros de 30, 40 anos em que os proprietários não estão nem preocupados com o assunto, mas por quê? Porque eles fazem a inspeção e a manutenção periódica. Se não fizer isso, olha só, uma coisa que eu sempre falo, quanto mais idade os nossos carros 4x4 vão adquirindo, maior é a importância de continuar fazendo a manutenção ou na frequência preconizada pela fábrica, ou eventualmente até um pouco antes. Porque, afinal de contas, o tempo desgasta tudo. A outra coisa também que não dá para fazer é levar o carro para fazer uma manutenção num mecânico ou num profissional que não esteja acostumado com os sistemas específicos da nossa marca e modelo de carro. Eu, por exemplo, nesses exemplos que eu te dei aí com essas imagens, que são especificamente de uma Toyota Bandeirante, eu já vi profissional que, para retirar o rolamento que às vezes fica preso lá na ponta do semi-eixo, usa fogo, aquece o rolamento, ou então mete a esmerilhadeira para cortar o rolamento e com isso provoca um aquecimento na ponta do semi-eixo que pode até destemperar o material de aço, porque esses semi-eixos são todos de aço. Então, a busca de um profissional que tenha a competência específica para tratar desses tipos de sistemas nos nossos modelos de carro também é fundamental, né? Mas a manutenção, Fela, dessa aí a gente não pode fugir. E não tem essa história de que o carro A é melhor que o carro B, que dura mais, que não quebra. Todos os carros quebram, todos os sistemas quebram, porque nada dura para sempre. É uma coisa que eu sempre falo, nada dura para sempre. É óbvio que a gente tem que reconhecer que determinadas marcas, determinados modelos de carro suportam mais maus tratos, duram mais tempo do que outras, mas nem por isso a gente pode ficar tratando o nosso equipamento como se todas as coisas que tem nele, em todos os seus sistemas mecânicos, iriam durar para sempre. Isso é uma coisa que não existe. E também, Fela, a essa altura, você já deve estar se perguntando, por que eu estou falando só de eixo traseiro? Por que eu não estou preocupado com as rodas caírem ou não, mas na dianteira? É isso mesmo, o que você pensou está certinho. O que ocorre é que as rodas dianteiras, elas viram com a direção, tá certo? Então, numa construção como essa, em que as rodas têm que girar, você não tem como instalar um semi-eixo completamente rígido de ponta a ponta, desde a ponta de dentro do diferencial até a roda. Então, no meio do caminho, tem que haver alguma coisa que permita essa articulação, esse giro das rodas. Na maioria dos carros modernos, esse elemento que permite essa articulação é a junta homocinética que fica alojada ali dentro do munhão, na ponta do eixo. Alguns carros mais antigos usavam até mesmo sistemas antigos de cruzetas, mas ali naquele lugar tem que existir um elemento em que permita a articulação, o giro das rodas. E lá do lado de dentro, aonde a outra ponta do semi-eixo entra no diferencial, aí vai depender. Se o teu carro, a dianteira dele, for um eixo rígido, aí então, da homocinética até lá dentro, é simplesmente um semi-eixo rígido. Mas se o teu carro na dianteira tiver aquela suspensão independente, que tem os braços A na frente, aí então esse semi-eixo ele vai ser composto de dois pontos de articulação. Esse ao lado da roda, que é a homocinética, e do lado de dentro, uma outra peça que se encaixa na saída do diferencial, chamado
trizeta. Com isso, esse semi-eixo vai poder fazer articulação nesses dois lugares por causa da diferença do estilo de suspensão dianteira. Mas para que eu estou falando isso tudo? Para explicar o porquê que a gente não tem que ficar preocupado com as rodas dianteiras. Como existe essa necessidade da roda dianteira girar com a direção, as rodas dianteiras elas estão sempre montadas numa estrutura na ponta do eixo que a gente chama de munhão e manga de eixo. Então, pode acontecer o que for com o semi-eixo, pode quebrar a semi-eixo, pode quebrar a homocinética, pode quebrar a trizeta, que a tua roda ela não está presa no semi-eixo, ela está presa no munhão, na manga de eixo. Então, na frente a gente não tem essa preocupação da roda cair da mesma maneira que a gente tem nos eixos traseiros, quando esse eixo traseiro for do tipo semi-flutuante. Beleza, fera? Olha aqui, vamos combinar. Não é porque o teu carro tem um sistema de semi-eixo semi-flutuante na traseira que tu vai ficar desesperado. Não é nada disso. Aproveita, já que a gente conversou sobre isso aqui hoje, e se já faz muito tempo que você não manda inspecionar e fazer uma manutenção no eixo traseiro do teu carro, aproveita a oportunidade que a gente discutiu sobre isso, manda no teu mecânico de confiança, pede para desmontar tudo. Você de vez em quando tem que trocar o óleo do diferencial traseiro mesmo, então aproveita essa oportunidade, tira lá a tampa, desmonta o semi-eixo, vê como é que está o estado da trava de formato C de um lado, do rolamento de roda com o retentor do outro lado e fica tranquilo. Teu carro vai funcionar maravilha, beleza, por décadas a fio, porque não vai ser isso que vai causar uma quebra extrema caso você esteja fazendo a manutenção. Agora, por outro lado, se você tem um carro com sistema flutuante, não adianta ficar também relaxadinho aí, achando que não tem que fazer nada não. Até porque eu já vi casos extremos de eixos flutuantes acabarem quebrando aqueles parafusos ali na manga de eixo, simplesmente por causa de falta de manutenção. E outra coisa, naquela manga de eixo que eu te mostrei onde entra o cubo de roda, ali no cubo de roda fica montado o rolamento de roda. E aquele rolamento de roda, de tempos em tempos, tem que ser verificado a folga do aperto da porca que mantém aquele rolamento justinho. Porque se aquele rolamento começar a dar folga e começar a tremer tudo ali atrás, aí pode acontecer uma desgraça, mesmo sendo um eixo flutuante. Então, olhe com isso, manutenção é fundamental. Mas não pensa que só existem esses dois tipos de construção de semi-eixo, não. Também existe um outro tipo que a literatura chama de 3/4 de flutuante. Mas isso daí é papo para um outro vídeo. Beleza? É isso, fera. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like aí. Eu espero que esse vídeo tenha despertado em você a curiosidade de ir saber qual é o tipo de semi-eixo que está equipando o teu 4x4, porque é sempre bom a gente saber disso. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.